tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. A verdade prática: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Vamos ler juntos aí, até mesmo para esse ar sair do pulmão, não é? Passar aí pela faringe, passar aí pelas cordas vocais, tá bom? E vencer essa máscara falando a verdade prática. Vamos lá? Pode ler alto mesmo, viu? Lendo a gente não desafina não, tá bom? A verdade prática, vamos lá? Desde falar a verdade prática no 3, tá? 1, 2, 3. Verdade prática, forte. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Amém. Vocês estão de parabéns. Essa máscara está cada vez mais fraca perto de vocês. Amém? E a leitura bíblica em classe hoje está no segundo livro, na divisão que é feita. É o livro de Reis, mas tem o primeiro e o segundo. Nós vamos ler no segundo hoje, no primeiro capítulo dele, dos versículos 1 até o 8, depois do 13 até o 17. Amém? Então os irmãos podem acompanhar e é bem fácil para acompanhar pela revista. Diz assim: e depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Hebron, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Hebron? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Hebron? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebub, Deus de Hebron? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste
não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Amém? Depois dessa leitura, eu vou consultar Deus. Ficou muito claro. Eu quero consultar é o nosso Deus. Amém? Boa aula para os irmãos. Pastor Márcio, por favor. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez falamos contigo, agradecidos por esta manhã, a oportunidade de nos reunirmos para estudar a tua palavra. Agradeço pela vida de todos os que estão aqui, agradeço por aqueles que acompanham pela internet e peço, Senhor, que nos ajude nesta aula, entender a tua palavra, entender a tua vontade e seguir no nosso dia a dia, obedecendo a ti. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito bem. Dando continuidade ao nosso estudo do livro dos Reis, primeiro e segundo Reis, que vocês lembram, na primeira aula nós comentamos que no original é o único livro, mas foi dividido em dois, primeiro e segundo, por causa do escrito original era muito grande, os rolos, então eles dividiram, mas trata-se de um único conjunto, né? E nós estamos estudando e hoje vamos estudar aí alguma coisa que aconteceu com o rei Acabe. A base do estudo são dois livros, né? Primeiro e segundo Reis. E hoje nós vamos entrar no segundo livro, segundo Reis. Hoje o estudo é sobre o rei Acasias, o reinado de Acasias. E esse reinado está em um único capítulo, primeiro Reis, no capítulo 1. Então, o foco hoje do estudo é o capítulo 1 de Reis. Nas aulas passadas, nós já vimos, então, todo o primeiro livro de Reis. E hoje, o primeiro capítulo do segundo Reis. Mas só para recordar um pouco com vocês, rapidamente para a gente chegar nesse Acasias, o estudo dos reis de Israel começou no livro de Reis, começa com Salomão, né? Antes teve Saul, depois veio Davi, e com a morte de Davi nós entramos numa sequência de reis que está nesses dois livros. E aí, em primeiro Reis começa com Salomão, e depois de Salomão, vocês lembram que foi dividido por causa de uma disputa em relação a impostos. O reino foi dividido em dois, de um lado Israel e do outro lado Judá. Então ficaram como sendo dois países, um chamava Israel e outro se chamava Judá. No reino de Judá eram os descendentes de Davi que governavam. Então os reis que se seguiam no reino de Judá e a capital Jerusalém eram sempre descendentes de Davi. Então de Davi veio Salomão, e depois de Salomão veio Roboão, e assim seguiu-se sempre o reino passando para descendentes de Davi, isso em Judá. E do outro lado, a outra parte do reino é conhecido como o reino de Israel. A capital, depois de algum tempo, ficou sendo Samaria, e ela começou a ser reinada depois de Salomão, então com a divisão. Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, e o outro lado ficou sendo reinado inicialmente por Jeroboão. E a partir daí, que nós vimos
nas aulas anteriores, veio uma sequência de reis no reino de Israel, e Judá era sempre descendente de Davi. E Israel veio depois o filho de Jeroboão, mas aí teve uma revolta, mataram os descendentes, aí assumiu o outro, e vocês lembram que nós comentamos que começou a haver trocas de reis, não? Vinha um rei, aí eles não gozavam do rei, alguém dava um golpe, matava o rei e outro assumia. Então veio uma sequência de confusões, de brigas e de muita idolatria. Nenhum rei seguia a Deus, isso em Israel. E nós fomos nessa sequência até que nós chegamos no capítulo 17 de 1 Reis. Abre aí a sua Bíblia, só para vocês irem olhando aí, junto comigo, para vocês se localizarem no que nós estamos falando, nesse estudo do livro de Reis. Lá no capítulo 17 de 1 Reis, começa então, depois da divisão, que dividiu, e aí ficou Judá e Israel. E no reinado de Israel, uma sequência de reis, que um passava a perna no outro. Então veio uma sequência de reis, que falamos em outra aula. E quando chega ali no capítulo 17, e começa a falar sobre o rei Acabe. Na verdade, no capítulo 16, versículo 29. Acharam aí? Amém? Estão junto comigo? Então, olha só, no capítulo 16, 1 Reis, no capítulo 16, versículo 29, diz: E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel, no ano de 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Aí resume um pouco do que eu disse. Então, em Israel, na capital Samaria, começa a reinar Acabe. E esse versículo está dizendo que quando assumiu Acabe em Samaria, no reino de Israel, ele assumiu enquanto lá em Judá, em Jerusalém, reinava o Asa. O nome do rei era Asa. É isso que o versículo diz. Então eles comparam sempre um reinado com o outro. Então Acabe assume enquanto Asa em Judá era rei. Por isso que sempre fala rei de Judá, rei de Israel. E eu voltei aqui só para a gente retomar então, mais ou menos de onde parou. Acabe começa a reinar, e a partir então aí de capítulo 16, versículo 29, fala sobre Acabe, e no capítulo 17 entra um profeta. E quem é o profeta que entra na história? Elias. A partir então do capítulo 17, mostra Acabe, o rei de Israel, e o profeta Elias. Então vai mostrar diversos acontecimentos, fatos no reinado de Acabe, e que tem Elias como aquele que defende a Deus, defende a fidelidade a Deus, e Acabe é o contrário. Acabe é sempre contra Deus. E aí vem essa história, e esse reinado de Acabe, essas histórias, o que aconteceu no reino de Acabe, vai até, você folheando sua Bíblia aí, a gente está no 17, certo? Então, olha só, Acabe, esse reino de Acabe, vai pelo capítulo 18, quero folhear com você, 19, capítulo 20, aí, você folha um pouco mais, capítulo 21, capítulo 22, e aí, no capítulo 22, o que acontece? Acabe. Acabe acaba. Ele morre no capítulo 22. Acabe morre. Percebe então que desde o capítulo 17 até o final do livro de 1 Reis é o reinado de Acabe e os acontecimentos mostrando Acabe reinando e Elias combatendo, e defendendo a fidelidade a Deus. Ok? E aí, quando acaba 1 Reis, vem 2 Reis, o capítulo 1 é onde começa a história de Acasias.
Então quem era Acasias? Acasias é o filho de Acabe. No reino de Israel, capital Samaria, quando morreu Acabe, quem assume no seu lugar é Acasias. No livro de 2 Reis, capítulo 1, é Acasias que assume. E hoje o assunto é sobre esse Acasias. Percebe que os livros aqui de 1 e 2 Reis, eles dão bastante ênfase, né? Pelo menos na maior parte deles, aos reis no reino do norte, no reino de Israel, que era os reinos, era o reino mais infiel, vamos dizer assim, a Deus. E eles narram essa história. Isso eu mostrei para vocês se localizarem. A lição de hoje fala o reinado de Acasias. A primeira pergunta, mas esse Acasias veio de onde? Caiu do céu isso? Não. Vocês viram então que nós vimos aqueles reis, Judá e Israel. E Judá sempre descendentes de Davi. Nós, nesse livro de Reis, todo esse período, ele está mais contando a história do reino de Israel, o outro lado do reino de Israel, que a capital era Samaria, e nós vimos nas duas últimas aulas Acabe versus Elias. Agora nós vamos ver Acasias, que é filho de Acabe. Então a gente continua em Samaria, continua no reino de Israel, continua vendo os pecados desse pessoal. Vocês devem lembrar, lá na primeira aula, que eu comentei que os livros de Reis, esses livros, foram escritos com um objetivo. Eles foram escritos para o povo que já estava lá no cativeiro de Israel. E eles contam a história até o cativeiro do povo israelita lá na Babilônia. Muitos anos depois disso aqui. Eles foram escritos lá muito depois. E esses livros de Reis foram escritos para que o povo que estava lá cativo na Babilônia, fora da terra deles, entendessem o porquê que eles estavam naquela situação, porquê deles estarem lá cativos. Por isso que o livro de Reis mostra toda essa história e dá esse destaque em reis que erraram, nos pecados, nas falhas deles. Vocês percebem isso? Não fica falando das maldades dos reis, e agora com Elias, a luta que Elias teve, e as maldades da turma, o Israel, e hoje nós vamos falar sobre Acasias. A gente vai ver mais maldade, né? Mais desobediência. Por que esse enfoque em mostrar isso? Porque esses livros de 1 e 2 Reis foi escrito para as pessoas lá no cativeiro da Babilônia, para eles entenderem o porquê estavam lá. E o motivo era anos e anos de desobediência, anos e anos de falha, de idolatria, de falta de obediência a Deus. Esse era o motivo, e por isso que nós vemos a história contada dessa forma, ok? Agora volte aí no livro de 1 Reis. Eu estou aqui, vocês percebem que eu estou meio assim, é que eu fico olhando, está um friozão, a gente tem um espaço imenso aqui, né? Eu fico me questionando se a gente precisa realmente dessas janelas todas abertas, porque a recomendação é não ficar em ambiente fechado, né? Mas ambiente fechado é aquele apertadinho, né? A gente está num espaço gigante aqui, um espaço. Mas aí está o problema. Por exemplo, eu lembro que uns dias atrás, aí veio a sugestão que é para abrir tudo. Sim. Então, ou a gente obedece ou não obedece. Quer dizer, se for por conveniência, aí a gente tem que zerar tudo as recomendações. Não, tá bom, então fica aí no friozão. Fica aí no friozão. Porque não é a questão de conveniência. Se fosse por conveniência, nós tirávamos a máscara. Não, mas é mais questão de tirar a máscara por conveniência, é questão do espaço. Eu
físico. Então tá bom, então tá certo, então fica no friozão mesmo. Vamos voltar aqui. Aí, voltem lá em 1 Reis, no capítulo 17, voltem lá. Olha lá. 1 Reis 17. Voltaram lá? Sim. Então, por que eu voltei? Porque eu quero chamar a atenção para vocês alguma coisa. Lá no capítulo 17, começa a falar de Elias, certo? Aparece Elias, e o capítulo 17 inteiro é quando Elias faz um anúncio dizendo: olha, por causa da desobediência de vocês, vai ter seca na terra e não vai voltar a chover enquanto eu não der a ordem, certo? Lembram disso? Isso era uma forma de mostrar que Baal era o Deus que eles, Israel, começou a adotar. Acabe, o rei, casou-se com a tal da Jezabel, que veio de um outro país e que ela tinha como Deus Baal. Então ela veio e implantou essa adoração a Baal em Israel. Ela veio, casou com Acabe e implantou a adoração de Baal em Israel. Quando surge Elias no capítulo 17, a primeira coisa que ele faz é: não vai chover. Por que ele fez isso? Porque a crença deles, do povo, era que Baal era o Deus da prosperidade e que dava chuva para que prosperasse. O fato de não chover era Elias mostrando quem era o verdadeiro Deus. O ministério todo de Elias e tudo que aconteceu foi para mostrar àquele povo que eles estavam servindo a um Deus que não era Deus, que não tinha valor, que não tinha poder, que não tinha nada disso, certo? Entendido? Então veio a seca para mostrar que Baal não era Deus, que não controlava nada disso. Aí vem o capítulo 18, vocês estão lá comigo? Capítulo 18, vem a partir do versículo 22, fala sobre Elias e os profetas de Baal, não é isso? Sim. Então, o que acontece aqui? Nesse capítulo 22 é o assunto da aula passada, onde depois lá de anos de seca, Elias se apresenta novamente a Acabe e faz o desafio para, assim, todo o povo, e diz: olha, vocês estão cocheando, ou seja, vocês estão balançando em dois pensamentos, em duas crenças. Uma hora é Deus verdadeiro, outra hora é Baal, e não pode ficar assim. Tem que definir qual Deus que vocês vão seguir. Não dá para ficar dessa forma. E aí Elias, que vocês viram na aula passada, propõe lá o desafio do sacrifício, que era os profetas lá de Baal e Azera juntar a turma toda, colocar um sacrifício e orar para cada um para o seu Deus, e o que descesse fogo do céu para queimar o sacrifício era para mostrar quem era Deus, certo? Lembram que então os profetas de Baal clamaram o dia inteiro, até se cortaram, e desceu fogo do céu? Não desceu. Aí vem Elias e ajeita, arruma lá todo o altar, que tinham feito uma bagunça, e fala: então agora vamos ver quem é Deus. E Elias faz uma oração curtinha, e com a oração também não desceu fogo do céu. Desceu ou não desceu? Desceu. Com Elias desceu o fogo do céu, certo? Então já veio de uma seca no capítulo anterior para mostrar que Baal não tem poder. E agora um desafio nítido diante do povo para mostrar que somente Deus é Deus de verdade. Diante disso, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para, no capítulo 18, o versículo 39. Versículo 39. Acharam lá? Quando desce fogo do céu e queima aquele sacrifício, a partir da oração de Elias,
Olha a reação do povo. Acharam aí? Capítulo 18, versículo 39 de 1 Reis? Diz aí então: o que vendo todo o povo, o que eles viram? O fogo caindo do céu e queimando o sacrifício. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: o que eles disseram? Só o Senhor é Deus. E para não ser pouco, o que eles disseram mais? Só o Senhor é Deus. Eles repetiram. Olha, por que eu estou vindo nesse versículo aqui? Eu voltei para cá. Diante dos desafios que Elias trouxe e as demonstrações do poder de Deus, quem disse que só o Senhor é Deus? Foi Elias que ficou e que saiu gritando: tá vendo, povão? Só o Senhor é Deus, vocês estão vendo? Eu provei. Foi Elias que disse isso? Não. Quem foi? O povo. Então o povo declarou que só o Senhor é Deus. Não era isso? E por aqui, não era para a gente pensar então que agora o problema da rebeldia do povo, da idolatria estava resolvido? Não era para estar resolvido ou não está? Eles falaram que só o Senhor é Deus. O desafio era: não quero que Elias fale, não dá mais para vocês ficarem pensando cada um para um lado, tem que definir. Vem o desafio, o fogo cai do céu e o povo diz: só o Senhor é Deus. Agora o que eu quero chamar a atenção de vocês eles declararam isso. Mas eu pergunto, será que eles se converteram mesmo? Não. Aí que está. E é o que a gente vê na sequência. No capítulo 19, logo após essa declaração de que só o Senhor é Deus, o capítulo 19, o que acontece no capítulo 19, que tem o título aí? Jezabel ameaça Elias. Começando lá da rainha, que era a Jezabel era a esposa de Acabe, do rei. Começando de lá, o povo diz: só o Senhor é Deus. Mas imediatamente, no mesmo dia que acontece esse fogo do céu, Jezabel se converte? Não. Ela fica com mais raiva ainda. E ela promove uma perseguição a Elias. Ela quer matar Elias, e Elias acaba até fugindo, porque ela quer matar Elias. A gente segue aqui no capítulo 20. No capítulo 20, diz aí: guerra entre Acabe e o rei da Síria, não é isso? Logo depois desse sacrifício, primeiro, Jezabel não aceita e queria matar Elias. E lembra que o povo diz: só o Senhor é Deus. No capítulo 20, o rei da Síria promove uma guerra contra Acabe. Quando chega lá no versículo 31, tem um título aí, tem aí para vocês? Sim. Versículo 31? O que tem aí? Acabe vence os sírios e faz aliança com o seu rei. Só para dizer rapidamente, a Síria ataca. Deus, diante daquela declaração anterior, o que o povo disse lá no capítulo anterior? Só o Senhor é Deus. Jezabel não aceitou, mas vamos lá que foi só Jezabel. Vamos pensar que só foi Jezabel. Aí vem logo depois uma primeira dificuldade, que é um ataque da Síria. E nesse capítulo, Deus, baseado naquele compromisso, fala: vou ajudar vocês. Só que vocês, eu vou dar o rei da Síria a vitória para vocês. Só que é para vocês acabar com eles. Não quero saber, porque esse povo é idólatra também. O que o rei faz quando ele vence a guerra ajudado por Deus? Aliança, amizade com o rei da Síria. Pergunto: amizade com os inimigos de Deus era coisa aprovada por Deus? Agora, o que disseram lá atrás? Só o Senhor é Deus. Se só o Senhor é Deus, não tem que obedecer a Deus? Pergunto: Acabe obedeceu? Então
Senhor é Deus, foi coisa de momento. Embora tivessem visto uma demonstração tão clara do poder de Deus, foi só um momento. E aí seguiu, você folheando a Bíblia, vai para o capítulo 21. No capítulo 21, o título que tem aí: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E aí na sequência aí, a gente vê o seguinte, que depois da aliança, que já foi uma desobediência, aí aparece esse Nabote que tinha um terreno do lado do palácio do rei. Acabe queria aquele terreno, o dono, que é o tal do Nabote, não quis vender, e aí, não querendo vender, a Jezabel fala: vou te ajudar. Deu um jeito de matar Nabote e eles tomaram a terra dele. Injustiça. Falei rapidinho porque o objetivo aqui não é a história em si, mas mostrar aqui. Olha, teve o fogo do céu, aí todo o povo diz: só o Senhor é Deus. Só que logo depois, Jezabel persegue Elias, quer matar ele. Acabe, que é ajudado por Deus para vencer a Síria, ao invés de derrotar para valer, fica amiguinho da Síria, de um rei ímpio e fiel, ele fica amigo. E no capítulo 21 mostra que mesmo o senso de justiça, o dia a dia dele dentro do reino, ele tomou a terra, matou uma pessoa para tomar a terra, simplesmente porque ele, na riqueza dele, ele queria um terreno do lado do palácio dele, e para tomar posse, ele matou o dono, ajudado pela esposa Jezabel. Você vê então que, embora eles falassem que só o Senhor é Deus, mas na prática o que aconteceu? Continuaram na desobediência. Esse povo aqui, Acabe e Jezabel e o povo de Israel, por que essa história foi contada lá para o povo da Babilônia? Para eles verem porque estavam lá naquela situação. Era porque eles insistentemente desobedeciam a Deus. O que a gente vê aqui, um retrato aqui essa história de Acabe e Jezabel, é o retrato daquelas pessoas que buscam a Deus só para o interesse deles, para um benefício imediato. Recebeu a bênção, recebeu a cura, recebeu lá um benefício qualquer, começou a dar as coisas certas e já volta a viver do jeito que sempre viveu. Apertou um pouquinho, busca Deus. Então não há esse compromisso. Acabe aqui, ele foi na guerra lá contra a Síria, ele foi ajudado porque ele era mais fraco e pediu auxílio a Deus. Se você for lá ler o capítulo anterior sobre a guerra com a Síria, o rei sírio desafiou e falou: olha, eu vou destruir vocês aí tranquilo. E no desespero de Acabe procura a ajuda de Deus. Deus ajuda. E aquele lá que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus na hora do milagre. Mas depois, no dia a dia, volta a vida sem compromisso com Deus, sem justiça, sem obediência, sem fidelidade. Não adianta buscar a Deus só para uma bênção. O que a gente vê aqui é que mais cedo ou mais tarde vem as consequências do comportamento pecaminoso das pessoas. As pessoas acham que só levam vantagem nesse comportamento, mas numa hora ou outra vem as consequências, que é o que aconteceu. Na sequência, que a gente vê aí, lá no capítulo 22, lá no versículo 29, vamos lá? 22, 29? Sim? Sim. Que tem um título aí para vocês? A guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Esses sírios não é aquele que ele fez amizade antes? Não é? E cadê a amizade? Cadê a amizade? Porque quem não tem compromisso com Deus
Não dá para confiar. Era uma amizade por interesses, era uma amizade ali só enquanto valia alguma coisa. Mais à frente, então, esses mesmos que ele fez amizade, atacam e lá vai, Acabe, morre. Muito bem. Aí a gente chega no livro de 2 Reis, capítulo 1. Acabe morreu e quem assume no lugar? Quem assume no lugar, meus irmãos? Acasias. Tá aí, ó. Eu estou agora no 2 Reis, livro de 2 Reis, no capítulo 1, que é o tema da lição de hoje. É Acasias. Acasias assume no lugar de Acabe. E esse Acasias, filho de Acabe, ele estava na época em que teve o fogo desceu do céu, e todo mundo dizia, quando o fogo desceu do céu, o que todo mundo dizia? Só o Senhor é Deus. Mas na prática, aliança com os ímpios, a Jezabel que odiou, ficou morrendo de raiva disso, e o comportamento lá de injusto deles, e Acasias foi criado com o pai e a mãe num lar que não tinha compromisso com Deus. Mesmo vendo os milagres, ele não tinha compromisso. Eles não tinham. E Acasias foi testemunha e estava lá quando disse: só o Senhor é Deus. Quando a gente vai, e hoje está estudando o reinado de Acasias, a gente vai ver o seguinte, que Acasias também não estava nem aí para Deus, também não era fiel a Deus, também no comportamento dele aqui, a gente vai ver que ele é uma pessoa que não queria nada com Deus, muito pelo contrário, a começar pelo o fato aqui que chama atenção aqui. Vamos lá, vocês estão aí, 2 Reis capítulo 1? Vamos lá no versículo 1. Depois da morte de Acabe, vocês estão acompanhando comigo, né? Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Aqui é só uma menção que Moabe é um outro país, dizendo que então, depois da morte de Acabe, ainda continuaram com guerra com outro país. Antes era com a Síria, agora com Moabe. Mas é só uma referência aqui. Versículo 2: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. O que é isso aqui? Um quarto alto em Samaria é uma varanda. Sabe que nem quem tem sobrado? Sobrado, às vezes não tem uma varandinha em cima. Então que ele caiu da varanda, caiu da altura, caiu um acidente doméstico. Lembram do Gugu lá da TV, morando nos Estados Unidos? Foi consertar não sei o que no telhado e caiu e morreu? Eu tinha um amigo também da escola, que ele foi ajeitar, acho que é pena, alguma coisa no telhado, também caiu e morreu. É muito comum esse tipo de acidente, de cair e bater a cabeça e morrer. Esse Acasias, o que a história aqui está dizendo? Ele assume no lugar de Acabe, e ele não sabe por que motivo, ele caiu da varanda da casa dele e ficou doente. Provavelmente se arrebentou todo, só que ele não sarava. Vamos seguir aqui. Adoeceu e enviou mensageiros e disse, aí ele está doente e não está sarando, manda mensageiros e diz: ide e perguntai a Elias, profeta do único e poderoso Deus. É isso? Ele mandou: ide e perguntai a quem? Baal, que puseram até um sobrenome aqui, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Acasias, filho do Acabe, lá o rei, filho da Jezabel, que queria matar Elias, tudo isso depois de todo mundo dizer: só o Senhor é Deus. Aí na hora que ele fica doente, Acasias, na hora que ele fica doente, ele
manda perguntar para quem? Qual Deus? Para o Baal. Quando Elias fez o desafio e desceu fogo do céu, era para provar que Baal era Deus? Não, era para provar que Baal não era Deus. E o povo viu que Baal não fazia nada. O povo falou: só o Senhor é Deus. O filho de Acabe, que não é que ele não viu isso, pela idade que a gente voltar alguns versículos, vai ver que pela idade, esse Acasias viu o sacrifício, viu aquilo tudo acontecer, mas mesmo vendo aquilo, não houve conversão, nada. E aí, na hora que veio a dificuldade, ele vai perguntar para quem? Para quem? Para o mesmo Baal que não desceu fogo nenhum do céu. O que esse capítulo 1 é para mostrar, demonstrar a postura desse povo. Então, na hora em que veio a doença, ele, Acasias, filho de Acabe, vai e consulta a Baal. Leninha, agora pensa comigo e com todos vocês. Não é uma teimosia tremenda? Porque se teve lá um que antes, e Elias ainda estava vivo, que é o que a gente vê na sequência, um profeta que orou e desceu fogo do céu, um profeta que falou: só vai voltar a chover quando eu mandar, e veio dessa forma, só choveu quando Elias disse para chover de novo. Então, diante disso, aí a Jezabel, ao invés de se converter a Deus, fica morrendo de ódio. Acabe, ao invés de mudar o seu comportamento, se torna mais ainda um rei injusto e ímpio. E o filho desse Acabe com a Jezabel, o Acasias, ao invés de, meu pai e minha mãe, que eles eram muito cabeça dura, sabe como é que é assim? Mas eu já vi que só o Senhor é Deus. Ao invés de mudar, o que Acasias faz? Ao invés de consultar a Deus, ele vai, fica doente e manda consultar aquele Baal que não faz nada com nada. Vocês veem aqui o que eu fiz essa sequência para chamar a atenção de vocês, que Deus, às vezes as pessoas questionam e falam assim: mas eu não sei como é que Deus permite um sofrimento, permite isso, aquilo, outro, cadê Deus, cadê não sei o quê? Esse povo, nossos irmãos não estão arrecadando as ofertas, a gente continua falando aqui, sim. Aproveita se tem alguém que veio para sim. Meus irmãos, o pastor Leandro está aqui, então alguém veio para conversar com ele, algum assunto. Ele tem batismo em setembro, né? Próximo mês tem batismo também. Se tem alguém que tem interesse de participar do batismo também, conversar com o pastor, ele está aqui. Tem alguém aí que, amigo, pode vir aqui, vir do lado aqui, ficar com ele, tá? Então vocês fiquem à vontade para isso. Voltando aqui, olha, o que a gente vê nessas pessoas é que mesmo com demonstrações claras do poder de Deus, eles não aceitavam de forma nenhuma a Deus, não aceitavam e não se tornavam fiéis a Deus, mesmo com essas demonstrações. Quando você olha aí na Bíblia e vai lá para a época de Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo vem à terra, prega e vem e só prega confusão. Ele só faz, diz que todo mundo tem que brigar com todo mundo, e doente tem que jogar tudo, dar fim nos doentes. Foi isso que Jesus fez? Ô meu irmão, olha para mim. O pastor Jonas é mais bonito que eu, mas olha para mim. Então, olha só, quando Jesus veio à terra, ele pregou bem, fez milagres, abençoou o povo, e mesmo assim, eu pergunto, aí todo mundo amava Jesus? Não. Tinha gente
tinha ódio de Jesus, tanto que até levaram a ser crucificado de raiva de Jesus. Tudo isso, a gente olhando aqui no livro de Reis, nesse acontecimento aqui de Acabe, Jezabel, e depois o filho Acasias, diante das demonstrações do poder de Deus, você olha lá para o ministério de Jesus, as grandes demonstrações do poder de Deus através de Jesus, e mesmo assim tinha pessoas que não só não aceitavam, como quanto mais Deus opera, mais ódio essas pessoas têm. Percebe que então esse tipo de comportamento é algo que infelizmente acontece a algumas pessoas. Estou falando isso, chamando a atenção para esse detalhe, porque eu e você, nós, na nossa jornada, às vezes a gente se questiona, fala, meu Deus, mas com a fala do Evangelho, da igreja, a pregação, aí você pensa assim, nossa, eu vou nos cultos, é tão bom, fala tantas coisas, e por que tem gente que não aceita, tem até raiva da gente por ser crente, tem até raiva da igreja existir, e tem mesmo, se você olhar por aí, tem gente que tem ódio da igreja, tem alguns que têm até ódio daqueles que seguem a Deus. Acontece. E por que isso? Você vê que tem pessoas que infelizmente se recusam a aceitar o poderio e a reconhecer de verdade que só o Senhor é Deus. Eles falaram isso lá quando desceu o fogo do céu, mas falaram da boca para fora, porque na prática, no seu dia a dia, os seus atos eram contrários à vontade de Deus. A primeira coisa que a gente enxerga aqui é que, irmãos e irmãs, nós temos o compromisso de sim divulgar a palavra e não brigar com as pessoas, não é disputar, não é nada disso, mas levar o Evangelho, levar a mensagem de Deus. Mas Elisângela e todos os demais, acalma o seu coração. Se uma pessoa, por mais que você enxergue e fale das coisas boas de Deus, alguém se tornar mais com raiva disso. Às vezes você fala, mas é o contrário, parece que quanto mais Deus atua, parece que mais está com raiva. É isso mesmo. Tem pessoas que o seu coração se fecha de uma forma, a própria Jezabel, que testemunhou naquele momento o fogo cair do céu, e diante daquilo ela falou, vou matar esse profeta. O Acasias, filho de Acabe, viu o que aconteceu, viu a demonstração do poder de Deus. Depois o profeta Elias falou, voltando lá atrás, o profeta Elias falou para Acabe, olha, por causa da tua maldade, e aí se referindo lá àquela que ele tomou a propriedade de uma pessoa, do Nabote, matou, deu um jeito do Nabote morrer e tomar aquela propriedade. O Elias foi e falou, olha, por causa dessa maldade toda sua, você vai morrer, você não escapa, você vai morrer. E aí aconteceu tudo isso, diante de todas essas coisas, quando o Acasias, no capítulo 1 aqui, ele fica doente, ao invés de buscar a Deus, ele de birra, é isso mesmo, de marra, ele vai consultar a Baal, que foi desmascarado antes. É para a gente entender que nós devemos continuar a nossa tarefa de pregar a mensagem, de falar do amor de Deus, mas não se assuste quando pessoas simplesmente não aceitam de forma nenhuma. E você vai continuar, mas meu Deus, como é que pode? Da mesma forma que eu mesmo fico aqui, meu Deus, como pode essas pessoas verem esse tipo de atuação, de milagre, do poder de Deus, e mesmo assim não aceitam? Mas é o comportamento humano. Por isso que isso está narrado na Bíblia Sagrada, para a gente
ter essas coisas claras. Tem pessoas que não aceitam. Amém, meus irmãos? Está claro? Começa a refletir aí na tua vida, no dia a dia, nas pessoas que você conhece. Vai ter gente que, por mais que você fale, ele não aceita. E às vezes o contrário, por mais que ele veja a atuação de Deus, mais ele vai negar. Sim, meu irmão, pode falar. Eu só não posso levar o microfone aí por causa da pandemia. No versículo 8 vai dizer que ele conhecia Elias pela vestimenta. Mas mesmo assim, ele consultava a Exatamente. O que nosso irmão está falando é no versículo 8, quando falaram. Vamos seguir aqui, eu já chego nesse ponto. Então, vocês entenderam isso? Amém? Aí vamos lá, não vamos seguir aqui no texto. Ele mandou consultar Baal. Aí veio o versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. Deus falou: Elias, vai lá e encontra essas pessoas que estão indo lá para Baal. Porventura não há Deus em Israel para ires consultar a Baal Zebude, Deus de Ecrom? Ele falou: vai lá e questiona, fala assim, fala uma coisa. A indignação que eu acabei de falar, até da parte de Deus. Esse negócio, porventura não há Deus em Israel, é como se ele falasse assim: depois de cair fogo do céu, depois de que tudo que aconteceu, você ainda tem a cara de pau de ir lá no Baal de novo. Na nossa linguagem seria isso. Você ainda tem essa coragem. E aí, diante disso, versículo 4: e por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Aí, lembra que eu estava falando agora? Às vezes as pessoas questionam, dizendo: mas parece que Deus é tão mau, que Deus, como que Deus pode permitir algumas vezes uma pessoa sofrendo e tal? Às vezes, num caso desse, se fosse nos dias de hoje, tem aqueles crentes que são mais bondosos do que Deus. Fala: não, vamos levar Leninha, põe lá na oração das irmãs para orar pelo Acasias que está doente. Coitado, está doente. E quem sabe Deus curando, ele se converte. Porque tem uns que são bondosos assim mais do que Deus. Tem gente que é mais bondoso do que Deus, que quer orar, quer distribuir bênção para quem não quer nada com Deus. E aqui, olha só, Deus mandou dizer: olha, por acaso não tem Deus aqui? Agora, por causa desse comportamento, ele diz: na cama que você subiu, você não vai descer, você vai morrer aí. Nossa, que bênção! Mas isso é resultado da teimosia, e eu dei o histórico desde lá do fogo do céu, para mostrar que não é que, coitado, o Acasias não sabia, é que faltou alguém para pregar o Evangelho. Não é, é teimosia pura, é simplesmente um coração que não quer aceitar, e Deus sabe disso, falou: olha, vai morrer. Você vai consultar o Baal, e o que acontece? Se ele melhora, se esse Acasias melhora, o que Acasias e as pessoas iam dizer? Que Baal tinha curado ele. Que Baal tinha curado ele. Até me chama a atenção, às vezes as pessoas pedem oração, o sofrimento das pessoas dói na gente. Eu confesso que as pessoas sofrem por aí, me dói. Mas às vezes as pessoas pedem oração para uma pessoa que nem sabe que a igreja está. Aliás, uma pessoa que pede oração do mesmo jeito que pediu para você, para orar na igreja, pediu para o macumbeiro orar lá no centro espírita, pediu lá para o católico fazer lá a prece para uma santa, pediu lá para o Sheixonoe fazer não sei o que lá no Sheixonoe. Ele pediu, apelou para todo mundo. Quando vem a cura, você acha que a pessoa vai falar: foi a oração dos crentes, das irmãs, dos irmãos lá que ficaram de joelho orando, que curou? Você acha que as pessoas vão reconhecer isso? Não, porque ele está
está lá no canto dele, lá, e só está aqui a gente pedindo, vamos orar porque eu vi a minha vizinha, o meu não sei o que, está lá coitado, para Deus fazer a pessoa troca de quê? Para o Baal da vida dela ser exaltado? Para ela atribuir a santa não sei o que, a não sei quem lá, até ao espírito Exu, não sei de que curou? A gente tem, não é que eu estou dizendo que a gente vai deixar, vocês têm que entender as coisas que eu estou dizendo, não é que eu estou dizendo que larga todo mundo para morrer, não, é que quando é o agir de Deus, tem que ser igual Elias fez. Elias, com os altares, deixou claro, olha, vocês vão ver aqui, que se é Baal ou se é Deus que é de verdade, a coisa tem que ficar clara, tem que ficar muito claro, não é distribuir pelo nosso coração mole, distribuir aí a oração para todo mundo. Tem pessoas que simplesmente não aceitam, não querem. Alguém deu sinal, é da nossa irmã. Sim. Eu posso transformar aí, tem uma cultura, um primo dela, tudo esse, vai chorar, e ela pediu oração para a gente orou com ela, até a igreja que orou, e depois que ela curou, que o rapaz se curou, o primo dela curou, ela foi dar o discurso dela na igreja católica lá. O nosso irmão está falando justamente isso, que pedir oração para um parente lá no Ceará, o parente sarou, e na hora de agradecer foi lá na santa não sei o que lá. Irmãos, tem que ficar claro para a pessoa os milagres da parte de Deus, não é que é para demonstrar assim, porque ele quer falar, não, a atuação do poder de Deus é para trazer conversão, para trazer firmeza na fé, e não para a pessoa confiar mais no Baal da vida dela. Amém? Está claro isso? Então olha só, essa foi a mensagem que os mensageiros levaram. Aí, eu não vou ler toda aqui, os mensageiros voltaram para o rei, disseram, olha lá, vamos lá para o versículo 7, estão lá comigo? Sim. Os mensageiros voltaram para o rei, e o rei perguntou, e deram essa mensagem, encontramos um homem aí que disse que o senhor não vai sarar não, vai morrer mesmo dessa doença. Versículo 7, e ele lhes disse, o rei, qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? Como é que era? Ele não sabia quem era, porque não se identificou. E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tisbita. O que nosso irmão levantou aqui ao ponto, é que Acasias conhecia Elias. Essa expressão, como ele se veste, quando os mensageiros falaram, ele veste assim, veste assado, ele falou, eu conheço esse, é Elias. É o mesmo Elias que ora para o céu e desce fogo. É o mesmo Elias que falou para o meu pai, advertiu da infidelidade, e ele não obedeceu e morreu. É esse Elias. Então ele sabia, ele conhecia quem era o profeta, mas na hora de perguntar, ele fez questão de falar, vai lá perguntar para Baal. Essa atitude era uma atitude de desobediência proposital a Deus. E isso veio também, a formação que ele teve, no lar que ele teve, era onde ele aprendeu a simplesmente desobedecer de toda forma a Deus. Aí vem na sequência aqui, a partir do versículo 9, não vou ler aqui tudo, mas só para o que acontece diante da fala de Elias, da mensagem de Elias, a partir do versículo 9, o que o rei faz? Ele manda um capitão com 50 soldados e diz, vai lá buscar Elias, que eu quero falar com ele, e traz ele aqui. Ele deu uma ordem que era para um capitão com 50 soldados ir buscar Elias e trazer.
Vocês sabem, essa ordem era para simplesmente coagir Elias, para dizer, era uma demonstração, era Acasias falando o seguinte: mas quem que esse Elias pensa que é? Vem desafiar aqui? Não vou deixar parado não. Pega 50 soldados, vai lá, vamos dar uma prensa nesse Elias, traz esse cara aqui, quero conversa, eu estou mandando, traz ele aí. Foi o capitão com 50 soldados. Quando chegou lá, que é o texto diz, quando chega lá, o Elias fala o seguinte, o capitão chega e fala: Elias mandou você ir falar com ele. Elias não, Acasias mandou você ir lá falar com ele. Era isso aí uma demonstração da arrogância, era da desobediência, era ele dizendo assim: quem esse Elias pensa que é? Quem manda aqui sou eu, não tem nada de Deus dele, nada disso, é eu que mando. E Elias fala o seguinte: se Deus está comigo, vai descer fogo do céu e queimar essa turma. Pergunta a vocês, foi o capitão com 50 homens, o que acontece? Morreram, veio fogo do céu e queimou eles. A notícia chega lá para o rei. Aí o rei Acasias, vocês acham que ele pegou e falou: olha, brinquei com coisa séria, o Elias é um homem de Deus, é um Deus verdadeiro, é melhor eu obedecer. Foi isso? Ele pegou mais um capitão com mais 50 homens e falou: não quero conversa, vai lá e traz esse cara aqui. Mandou um segundo grupo. Quando o segundo grupo chegou lá com a mesma arrogância, falou: o rei mandou você ir para lá no palácio. O que aconteceu? Fogo de novo e matou os outros 50. O Isaac olha para o pastor Isaac, né, olha para mim e fala: mas esse Deus é muito mau. Eu trouxe o histórico, é para vocês verem que isso não é que Deus é um Deus que está do céu buscando a falha do presbítero Luiz para ver a falhazinha para trazer fogo do céu. Nossa, Deus é um Deus de nossa, que pesa muito. Não! Essas coisas aconteceram com pessoas que teimosamente, com o coração orgulhoso, com o coração de desafio, com o coração contrário a Deus, de ódio a Deus, eles agiam por ódio a Deus. E Deus então fala: não, você quer brigar comigo? Vamos ver quem ganha. Era uma disputa contra Deus. E aí o segundo grupo foi e morreram eles. Aí veio o terceiro grupo. Aí o rei, você acha que o rei, Deusinha, ficou comovido com isso? Ele não estava nem aí para os soldados que morriam. Pegou mais um terceiro capitão com mais outros 50 homens e falou: vai lá e traz ele. Quando esse capitão chega, que foi o que nós lemos, o capitão que não era bobo, o terceiro grupo, né, falou: é o seguinte, Elias, eu sei que você é um homem de Deus, então, eu vim aqui, não esquece a ordem do rei, olha por mim, tem misericórdia aqui de mim, desses soldados aqui, coitado, vieram só cumprir ordem. Então o rei falou assim: dá para o senhor ir lá com humildade. Aí o que a Bíblia diz aqui? Que o anjo do Senhor falou com Elias e falou: como esses aí não veio nessa arrogância toda, vai lá, Elias, vai lá que o rei não vai fazer nada com você, não, pode ir tranquilo, eu estou te guardando. Já queimou 200, 100, já foram lá, mais os profetas e Elias foi tranquilo. Porque esse fato é narrado: 50 soldados foram, veio fogo do céu, veio outros 50, veio fogo do céu, veio o terceiro grupo, e só nesse terceiro grupo não veio fogo do céu, e Elias aceitou ir. Qual foi a mudança? A postura em relação a Deus, em relação ao reconhecimento da soberania de Deus. Foi a questão da humildade. Foi o que Acasias, o rei Acasias, quando diante disso o Elias vai ao palácio para conversar com o rei, e diante do rei Elias aliviou as coisas. O
que o texto diz é que Elias falou: ó rei, é o seguinte, você antes foi por mensageiros, agora então eu vou dizer na tua cara. Deus falou que aqui tem Deus verdadeiro. Você foi buscar Baal, e é o seguinte, por causa disso você vai morrer. Não tem conversa contigo. Não tem. Então Elias antes foi por mensageiros, e agora ele vai e diante do rei reafirma essa postura: ó, você vai morrer. E a conclusão do capítulo 1 é que, olha só, versículo 17, capítulo 1, versículo 17: assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Os mais feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro dos Crônicas dos Reis, é a conclusão, que ele morreu conforme foi anunciado. A lição de hoje mostrou, então, nesse reinado de Acasias, o reinado dele se resumiu a falar que ele fica doente, pede para consultar Baal, e Deus diz: ó, por causa da sua desobediência você vai morrer. Nessa mesma sequência também, nesse mesmo período, ele, por teimosia, manda os mensageiros com ordem para Elias vir ao palácio. Morre o primeiro grupo, morre o segundo grupo, e só no terceiro grupo é que não morreram. Tudo isso para mostrar que esse povo não havia se convertido de verdade, mesmo com a demonstração do poder de Deus. Mesmo com essa demonstração, não havia conversão real. E pior do que isso, não é a questão do desconhecimento, a questão da arrogância. Acasias se consulta com Baal por arrogância, por desprezo proposital a Deus. O primeiro grupo de soldados e o segundo grupo de soldados foram exterminados por arrogância, por disputar, por querer mostrar que eles são maiores do que Deus. E só o terceiro grupo não morreu por quê? Porque houve humildade diante de Deus. Não é que é diante do profeta, é que o profeta era um representante de Deus, mas era para mostrar a postura de humildade. Tudo isso, e aqui a gente encerra então esse reino aqui do Acasias, e ele está aí simplesmente para deixar claro a postura que as pessoas tomam e as consequências. E isso é um alerta para a gente questionar: mas isso é porque ele não tinha compromisso com Deus. É um alerta para a nossa postura. Quantas coisas, às vezes, a gente, pela nossa arrogância, por a nossa teimosia, por a gente falar: não, é desse jeito, eu quero, e faz, acontece. É por isso que às vezes não pode. E não é só em relação a Deus, até isso é uma lição para o nosso dia a dia. Olha, quando você vai tratar alguma coisa em qualquer lugar, qualquer lugar mesmo, na sua vida, em qualquer lugar, as pessoas que são arrogantes, que têm uma postura assim, sabe, de debater, de teimosia e tudo mais, elas têm muito mais dificuldade de conseguir as coisas, muito mais dificuldade. Imagina com você, se alguém chega e fala com você: não, porque é o seguinte, é o meu direito, eu quero você abre o coração e fala: não, já que é o teu direito, já que você está assim falando, não, desculpa aí. É assim que você age? Não, as pessoas aí até começam até briga, até discórdia acontece por causa da postura. A humildade, a fala mansa, né? Ou a fala com carinho, ela quebranta o coração das pessoas. O terceiro grupo de soldados aqui não morreram por causa de uma fala tranquila, de uma fala humilde, de uma fala, não é de ser coitadinho, mas é de não ter essa postura de porque eu faço, eu quero e é eu que aconteça. Por causa da fala mais controlada, eles sobreviveram. Que essa seja a nossa postura em toda
nosso agir. Amém? Deus abençoe. Cadê o presente? Oi? Ah, tá bom. Senhor.